Bom, eu queria chamar para a gente discutir o momento da perfumaria independente no Brasil hoje. Três fundadoras, né, três empreendedoras, mas fundadoras de suas empresas. Então, eu queria chamar Fernanda Orcioli, da Felisa. Larissa Mota, da AMI. E a Ana Beatriz Londres, da Bicolônias. E, assim como a gente fez no primeiro painel, eu vou reservar os minutos finais para vocês fazerem perguntas, tá? Então, se vocês quiserem já ir pensando, fiquem à vontade. Gente, obrigado pela presença de vocês. A Fernanda e a Ana vieram do Rio para o evento, então, né, fizeram um esforço para estar com a gente. E a ideia desse painel é falar realmente um pouquinho, a partir da visão delas, né, que são marcas com histórias e posicionamentos diferentes, mas marcas de perfumaria, como é que elas enxergam o momento, como é que tem sido a trajetória delas, falar sobre aprendizados nessa trajetória e os desafios, né, de ser dona de uma marca de perfumaria independente no Brasil. Vou começar pela Fernanda, que é o projeto mais novo, né? Então, Fernanda, fala um pouquinho do que é a Felisa e por que você, né, depois de quase 2 décadas trabalhando com perfumaria seletiva, resolveu montar uma marca de perfumaria sua. Bom, muito prazer, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui, fiz questão de vir do Rio. Eu acho que eventos como esse são muito especiais e, para mim, que estou iniciando nesse momento na perfumaria independente, é algo muito novo. A Felisa tem 11 meses de vida, então, realmente, é muito, muito um bebezinho ainda, a gente está muito no início. Como você falou, eu trabalho no mercado de perfumaria há quase 20 anos, mas nos últimos 19 foram dedicados à perfumaria internacional. Eu morei em São Paulo muitos anos, eu trabalhava, minha primeira chefe está aqui, Bárbara. Eu comecei trabalhando na Rotenberg muitos anos atrás, sempre com perfumaria de luxo. Depois eu trabalhei na Pucci por muitos anos. Então, minha carreira sempre se consolidou na área de perfumaria, algo que a única coisa que eu gosto de fazer, que eu sei fazer, assim, quando eu comecei a pensar em empreender, o meu marido falou, mas por que você pensa em fazer o quê? Eu falei, eu só sei fazer uma coisa, eu não sei fazer outra coisa, é isso que eu vou fazer dentro de cosméticos, enfim, especializado mais em perfumaria. E eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos fora do Brasil também. Eu trabalhei na Europa, tanto na França quanto na Espanha, em desenvolvimento de fragrâncias, e foi lá que eu comecei a aprender sobre esse mundo que a gente vive hoje. Porque acabava que aqui você, né, importa o produto, você tem muito mais um mercado local, de ativação local, do que de desenvolvimento. E, quando eu estava morando na França, eu me encantei. Assim, foi uma descoberta de um novo universo, de inspiração, de desenvolvimento de fragrância, dessa relação com casas de perfumaria. E, quando eu estava na pandemia, né, eu acho que a pandemia foi um momento muito difícil, mas foi muito positivo, que todos nós pudemos mergulhar dentro de nós e repensar a nossa vida, né, a nossa jornada. Então, para mim, foi um momento de muitas decisões da minha vida, onde eu decidi largar a minha carreira, né, de CLT, enfim, e começar essa minha jornada de empreender, independente, sozinha, do zero, acreditando que existe um caminho, né, como já foi dito aqui anteriormente, o Brasil é uma potência, o segundo maior mercado de perfumaria do mundo. Nós somos apaixonados por perfumes, nós consumimos perfumes, nós vendemos beleza para cá e para fora, então eu acho que tem muita oportunidade. A gente tem hoje 2 grandes players, né, gigantescos, focados mais no mercado massivo. Então, dentro dessa pirâmide também, que já foi comentado aqui, tem muito espaço para muita gente nascer, para muita gente crescer. E a Felisa vem disso. A Felisa, eu brinco que é uma mistura do que eu aprendi nesses 20 anos, somado com a minha paixão, somado com uma oportunidade mercadológica que eu vejo de um posicionamento mais premium para o Brasil, que eu acho que, dentro desse posicionamento mais premium, que outras marcas também estão fazendo, eu acho que tem muita oportunidade ainda para a gente crescer. Perfeito. Larissa, você também tem aí quase 20 anos de trajetória entre fragrância e perfumaria. Por que há 5 anos atrás você resolveu deixar de ser CLT para ser empreendedora e na perfumaria? Por quê? Acho que a gente se pergunta isso todo dia também. Mas sim, tenho muitos anos aí dentro da perfumaria.
E acho que, como ouvi você falar e outras pessoas aqui, quando a gente descobre a categoria de perfumaria, eu acho que é uma paixão tão grande. Acho que muitas das pessoas que entram depois não saem. Mesmo que inventem novas carreiras, a gente se reinventa dentro da perfumaria, porque é uma paixão muito grande. Eu brinco que eu nasci numa caixinha de cosméticos, porque meus pais são empreendedores, eles têm uma pequena marca na ABC Paulista. Então, eu aprendi a matemática contando estoque de batom e esse tipo de coisa. Então, é uma paixão muito grande. Mas minha primeira experiência no trabalho com eles foi com todas as categorias, de cabelo, a skincare, a perfumaria. Eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, fiz um MBA em empreendedorismo em Boston e acabei morando 9 anos nos Estados Unidos. E tive a grande felicidade de trabalhar na Givaudan, em Nova York, bem na época que o Brasil tinha acabado de virar o maior mercado de perfumaria do mundo. E muito do meu trabalho era ajudar as grandes empresas americanas a entender que raios é o Brasil, que a gente nunca ouviu falar, a gente não está presente, é relevante para o nosso negócio e é esse mercado monstruoso. E foi ali, né, tendo contato, tendo dados, entendendo o perfil do consumidor do mundo todo, que caiu a ficha do quanto o brasileiro, como a Fê falou agora, é muito apaixonado por perfumaria. Mas, gente, é o povo mais apaixonado por perfumaria que existe no mundo. Né? Em outros lugares, a perfumaria é um ritual de beleza. Para a gente, ela é um ritual de limpeza. Perfume significa dignidade para o brasileiro. Entra num nível assim que a gente mal consegue traduzir. E para mim, o que me toca é saber que a gente tem esse mercado, como a Simone falou agora há pouco, tem esse mercado gigantesco e não tem uma marca de expressão mundial. Né? Fora do Brasil, a gente tem marcas incríveis dentro do Brasil. Fora do Brasil, ninguém conhece o talento brasileiro, ninguém conhece a criação brasileira. E acho que o mais doloroso é quando a gente olha para dentro do mercado e fala, a gente também não conhece. Né? Porque até pouco tempo, esse era um mercado que não existia. E esse era um mercado que, por exemplo, a gente que está, né, começando há 5 anos liderando esse movimento da perfumaria premium, a verdade é que você ouve todos os dias, você está louca. O que você está fazendo? Não é esse o caminho. Né, Fê? Como eu tenho certeza que você ouve todos os dias, do tipo, não, vai deixar o perfumista criar o que ele quer com liberdade criativa? Aonde isso? E isso são verdades que a gente ouve todos os dias e acaba acreditando nela. Então, acho que, para mim, o grande drive de realmente arriscar tudo para criar uma marca verdadeiramente criativa, né, de alta perfumaria, nicho brasileira, foi essa causa. A frase que mais me tocou até agora foi o que a Simone falou, de que quando a gente tem uma empresa de marca independente, não é uma empresa, é uma causa. Porque, no final, é isso. Né? E eu acho que, para mim, o que mais marcou foi quando o meu filho nasceu em Nova York, a vida mudou, a gente voltou para o Brasil, e eu liderei desenvolvimento de perfumaria para a América Latina, para uma grande multinacional americana. E aí você percebe que não tem inovação. Você tem que entrar na caixinha do briefing, você tem que lançar algo que, por pesquisa, 70% do mercado vai comprar. Como é que você constrói uma marca, uma identidade? Como é que você descobre a criatividade brasileira se só pode dar certo? Gente, como é que você inova se não tem espaço para erros, para acertos, para correções no meio do caminho? E acho que esse foi, né, o meu grande drive das minhas sócias aqui, a Lu e a Paulinha, que fez a gente ter coragem de pular de cabeça nesse sonho e questionar tudo isso, porque, na nossa visão, é por isso que a gente não consegue mudar essa percepção do brasileiro de que o que é brasileiro, né, do que é nacional, não é bom. Porque tem que ter coragem, a gente tem que ter coragem para mudar isso. Não vai ser fácil. Mas existem caminhos. Né? E o caminho que a gente encontrou, acho que o primeiro é investir em essência, investir em matéria-prima. Não dá para a gente querer bater no peito e dizer que somos igual ao internacional e não investir igual ao internacional. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, o produto tem que ser bom. E perfumaria é muito complicado, porque não é que nem skincare, que você põe no rosto e você sente. Perceber custo-benefício, por exemplo, em skincare e maquiagem, é muito fácil para o consumidor. Em perfumaria, não é muito subjetivo. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, a gente, por exemplo, sabendo que a grande lacuna era premium, não foi para o premium, foi para o nicho. Por quê? Porque o brasileiro ainda não entende premium. Ou você traz algo no nariz dele que realmente ele vai entender que é diferente, ou vai dificultar mais esse trabalho de mudança de comportamento do consumidor brasileiro. Né? Só que aí não adianta investir numa qualidade maravilhosa e copiar o importado. E ele colocar aquela coisa linda no nariz e dizer, mas isso aqui me lembra tal fragrância e tal fragrância. Quer dizer, todo o seu investimento vai por água abaixo. Aí a gente desenvolveu toda uma
metodologia que é completamente única, nenhuma outra marca, mesmo as índices internacionais fazem, que é da total liberdade criativa perfumista. É total liberdade criativa perfumista, é tratar ele como artista, é contar a história real, não é filtrar a história pelo marketing, pelo que vai vender mais, é o contrário, é trazer, levar essa educação, levar essa história com educação para o consumidor. Né? Só que aí, se você fizer tudo isso no mercado brasileiro, com todos os desafios que a gente tem, impostos, né, embalagens, etc., vai custar R$ 2.000 na gôndola. Então, como é que você nasce tendo que construir isso? E aí, a nossa alternativa, a nossa escolha foi ser uma marca nativa digital. Né? Entender que esse modelo de negócios, por ser direto ao consumidor, você aproxima, você facilita o storytelling, você facilita essa parte de educação e você corta todos esses custos da cadeia, consegue levar um produto excepcional por um preço melhor. E foi assim que nasceu a experiência, que vocês já ouviram falar um pouquinho aqui, porque aí o grande desafio é uma marca que ninguém conhece, um produto que se diz que é bom, mas que tem um cheiro, né, que cheira diferente, não posso falar para todo mundo, isso aqui cheira como aquele, que você tem que investir bastante online, sem nunca ter sentido o cheiro. Então, aí a gente foi estudar neurociência, foi atrás de uma série de outras coisas para, de fato, trazer uma experiência diferenciada. E aí vem as surpresas, eu acho, de quando você acredita de verdade numa causa e está disposto a arriscar. Né? Então, na nossa primeira coleção, a gente foi finalista da premiação The Art and Affection Awards, com a Mi 8, do perfumista Samuel Moraes, algo que confirmou nossa tese. Foi um perfume que a gente quase não lançou, que a gente quase se perguntou, será que ele é diferente demais? Será, né? Eu quero usar essa questão do comercial que surgiu aqui, o quanto você vai, o quanto você não vai. E, para a gente, esse foi o carimbo que só nos dá força para trazer coisas cada vez mais ousadas, porque vale a pena, sim. E quando você consegue explicar e quando o consumidor entende aquela história, ele é bem-sucedido. E o Mi 8 hoje é um dos nossos best-sellers. E o próprio reconhecimento da WGSN, que reconheceu a nossa experiência como a melhor experiência que existe no mundo hoje de compra de perfume, melhor até do que a compra numa loja de varejo. Então, a gente reconheceu a gente como entre as 5 maiores marcas expoentes aí da perfumaria independente internacional. Então, essas coisas são muito importantes, e aí o que eu diria para vocês se peguem em todas essas vitórias, sabe? Essas pequenas vitórias do dia a dia que vão confirmando que a gente está no caminho certo, é o que ajuda a gente a ter força para continuar, porque, no fim, é uma causa, e se a gente não acreditar nisso, a gente não transforma esse mercado, e ele está pronto para ser transformado. O consumidor nunca esteve tão aberto para tudo isso, né? Nunca esteve tão afoito, tem tantos outros cases de marcas brasileiras se construindo em outras categorias. Então, o que eu diria para todos aqui é que a nossa história assim, ajude a todos a se inspirar no que acredita, no próprio diferencial e sigam em frente, porque a gente juntos vai mudar essa indústria. Perfeito. Você falou de um ponto que eu quero voltar na sequência, que é a questão de tomar risco, que no final das contas acho que é uma das decisões difíceis. Mas, Ana, a sua experiência é diferente das duas. Você não veio de experiência. A Bia é uma empresa que tem 20 anos, você não veio da área de perfumaria, não veio da área de fragrâncias. Como é que você caiu nesse mundo de perfumaria? E quando você talvez virou a chave e falou, opa, eu tenho um negócio aqui de fato, não é mais uma experiência, né? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu não tenho essa experiência profissional em perfumaria, nunca tinha trabalhado com perfumaria na vida, mas na minha família tem a cultura do cheiro, do perfume, sempre foi muito valorizado desde a infância, tudo a gente via cheiro. Bom, aí a gente vai ficando adulta, eu tive filhos, parei de trabalhar, né? Tenho 3 filhos. No momento, me vi na necessidade de voltar para o mercado de trabalho. Como? Depois de 10 anos sem trabalhar. Foi aí que veio a ideia de empreender. Empreender em quê? Poxa, mas a gente ama tanto essa coisa de perfume, de colônia. A gente já tinha a coisa de fazer colônia em casa para uso próprio. Minha mãe fazia colônia para a gente usar quando era criança. Eu fazia para os meus filhos usarem quando eram criança. Por que não empreender nessa área? Que eu tenho um mínimo de conhecimento, nada parecido com o que elas têm, mas uma coisa natural, orgânica, né? Aquela coisa de... Eu tento comparar com quem cozinha, né? Tem os chefes e tem as boas cozinheiras. Na minha família tinha bons cozinheiros, né? E a gente, então... Eu então, decidi ir nesse caminho, porque eu já fazia colônias para os meus filhos usarem. Todo mundo perguntava na escola.
Então, começou aquela coisa de vender para as outras mães, né? E aí eu via que dava certo, e aí comecei a melhorar a embalagem, aí ofereci para outras pessoas, e foi assim o meu começo. E é muito interessante quando a gente escuta a história do pessoal de moda, né, dos anos 80, fazia camiseta, aí os amigos gostavam, né? Que é um pouco nessa linha. Quando que, de repente, você falou, peraí, tem um negócio aqui, vou assumir o risco de repente, investir um pouco mais e fazer disso aqui agora uma empresa? Então, quando eu vi que estava aumentando o desejo das pessoas, eu falei assim, bom, isso aqui pode vir a ser um negócio, vou começar a pensar em embalagem mais profissionalizada, em frasco, procurar fornecedores de essências sérios, porque até então você compra em casinhas que vendem qualquer essência. E assim foi. Eu tive a ajuda de um primo que já era desse mercado, que me orientou, né, que me indicou para o fornecedor de essência, porque senão ele não teria nem me atendido no telefone. E assim eu comecei, passo a passo, de formiguinha, a primeiro mudar a cara da colônia, né, dar uma cara mais profissionalizada e começar a oferecer no mercado. E oferecer de porta em porta. Produzir, vou com a sacolinha, olha só, estou fazendo esse produto, e ver se você gosta, deixava de amostra. E foi desse jeito que virou negócio. Muito bom. Eu queria perguntar para vocês a questão de assumir riscos, né? Que uma coisa é você assumir risco trabalhando numa empresa, numa multinacional, e aí a preocupação, eu sempre brinco, né? A primeira preocupação de quem está empregado, ainda mais quem é autoexecutivo, é não perder o emprego. Então, você faz trocentas mil pesquisas, testes, para ter o máximo de certeza de que aquilo vai ser um sucesso. E até acho que por isso é muito difícil você sair do lugar comum, né? Você ter um espaço ali para errar. Vocês, por necessidade, ou por escolha, ou por falta de opção, acho que todos tiveram que assumir esse risco. Quer dizer, eu tenho que correr algum risco. E eu queria entender um pouquinho como é que isso funciona para vocês, como é que funcionou lá atrás, por exemplo, desde a escolha das fragrâncias, né, mas também a escolha do posicionamento de mercado, de olhar ali, eu vou arriscar aqui porque eu estou enxergando uma oportunidade. Mas acho que em todos os casos a gente está falando de riscos altos, né, porque com o dinheiro de vocês, né, não dá para chamar a matriz e falar, manda uma verba extra aqui. Então, acho que a Larissa comentou um negócio que as pessoas normalmente acham que a gente é louco, né? Assim, tem essa... Quando eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, eu estava lá há 14 anos, uma carreira sólida, organizada. Claro, você sempre pode ser desligada, mas a minha carreira estava bastante estável. Eu lembro que eu cheguei em casa um dia e falei para meu marido, eu vou pedir demissão, e eu vou lançar uma marca de perfumes. Aí ele falou, o que aconteceu, gente? Aconteceu alguma coisa que estava tudo bem, né? Então, e depois ainda aí, enfim, pedi demissão, aí foi um momento de risco inicial, né, de mudança, porque você tem plano de saúde, tem previdência privada, você tem uma vida toda organizada, você sabe que dia 1º, se você bater a meta ou não, seu salário estará lá, né? Você não tem um custo fixo seu, que você não tem custo nenhum, porque você recebe, né? Então, a partir do momento que você empreende, mesmo que você comece muito, muito, muito pequeno na sua casa ou maior, você passa a ter custos e o dinheiro só entra se você vende, né? Então, você não tem a menor ideia se você vai vender. Ainda mais no início, que você não tem um planejamento ainda, você não tem ideia se você vai vender uma peça nenhuma ou 1000. Então, eu acho que tem esse momento inicial de riscos, que eu também acho que é algo que caminha muito com uma veia empreendedora, porque você tem que estar um pouco disposto a se decepcionar, a ser diferente do que você planejou, a fazer um planejamento e, no meio do caminho, você refazê-lo várias vezes, porque, às vezes, a gente acredita muito em algo e a gente se dá conta que no caminho não é esse, é um outro caminho. Então, eu também acho que é um processo de estar aberto a entender, errei, esse não é o caminho, vamos dar meia volta e vamos recomeçar uma nova história. Então, essa mudança de rota e essa capacidade de se flexibilizar é muito importante, ainda mais nesse processo inicial, que às vezes é algo que você acredita muito, mas mais ninguém acredita, então não adianta nada, você não vende um produto só para você, você tem que fazer um produto para vender para o consumidor. E em relação a desenvolvimento de produto, também, como já foi comentado aqui anteriormente, é muito uma mescla de como você quer se posicionar, né? Tem marcas que querem um produto muito comercial,
com uma probabilidade de acerto de 80% de compra certa. Tem marcas que querem algo muito, muito criativo, com muita liberdade, né, como eles se colocam. E eu acho que também existe o meio do caminho, sabe? Eu acho assim, não existe um certo e um errado, como a gente fala do consumidor. Antigamente, quando a gente fazia pesquisa de mercado de consumidor, o consumidor era dividido entre homem e mulher, classe A, B, C e D. Era assim. Hoje em dia, você tem 1 milhão de espaços. Você fala de comportamento, você fala de atitude, de hábitos de consumo, né? Assim, você não divide mais a população. Então, acaba que a compra ela é assim. Existem muitas oportunidades e eu acho que se você pesquisa, se você trabalha, se você faz um projeto que você tem um propósito, que você tem uma história por trás, isso você cria um espaço dentro dele, sabe? Existe, eu sempre falo, quando a gente entra com a Felisa numa loja, a gente está com uma distribuição em grandes redes de perfumaria, assim, um pouco diferente, a gente vende no digital, a gente começou no nosso e-commerce próprio, hoje a gente já está em 30 lojas no Brasil, em 8 cidades diferentes, sempre focando em lojas mais premiums, onde majoritariamente são marcas internacionais. E, quando eu vou na reunião, a primeira pergunta que o comprador, enfim, a pessoa da loja me fala, mas tipo, por que a pessoa vai comprar esse perfume que ele não é tão comercial, né? Esse cheiro não parece com cheiro de nada. Eu falei, mas não é para parecer com cheiro de nada. Na verdade, a gente está vindo exatamente com essa proposta, assim. E existe um público consumidor que ele quer o perfume muito conhecido, porque ele quer chegar num restaurante, no aniversário, está todo mundo com o mesmo cheiro, aquele cheiro muito da moda, e existe um público consumidor que não quer, ele quer exatamente o contrário disso. Então, eu acho que é para esse consumidor que tem marcas novas aparecendo. Eu queria, só para não perder o gancho, juntando duas coisas, né? O que a Larissa tinha falado da causa, que acredita na sua causa e vai em frente. Aí você tem a necessidade de, num planejamento, ser flexível. Errei aqui. E uma das coisas que... A gente está falando da distribuição seletiva e da perfumaria brasileira, de abrir espaço, sei lá, tem uns 20, 30 anos, né, Bárbara? Por aí. Né? E uma das coisas que os lojistas sempre reclamaram, por exemplo, os internacionais, e vou citar aqui o Kim, porque eu escutei isso dele, num evento que a gente fez. O Kim é o diretor da OPAC, que é uma das grandes redes de perfumaria. Ele falou, a gente até tenta apostar numa marca nacional, só que a construção de um negócio na perfumaria seletiva, que não tem grandes volumes, né, demora, leva tempo. A indústria necessariamente não tem esse tempo para desenvolver. Então, o que ele faz? Ele entra comigo, ele fala que vai ficar comigo, que ele vai controlar preço, que ele não vai expandir a distribuição, e aí ele precisa pagar a conta no final do mês. Então, ele precisa fazer volume e ele acaba indo para outros canais, aí o preço descontrola, o posicionamento se perde, e ele fala, pô, eu não posso dar um espaço, porque aí o cara usa a minha loja para fazer a projeção de marca dele e vai fazer volume em outro lugar, então, aí para mim não interessa, porque eu perco o negócio, perco espaço, perco dinheiro. Estou dando esse exemplo, mas não para falar da questão da distribuição seletiva, para falar de consistência. Né? Então, e aí, justamente, juntando essas questões. Até que ponto é preciso ter o tempo necessário, essa consistência e a resiliência para, numa hora de desespero, de repente, não aceitar uma proposta que, de repente, vai salvar o final do mês ali, né, o trimestre, e salvar o trimestre, no caso de empresas pequenas, é pagar a conta ou deixar de pagar a conta, né, a gente sabe como é que é essa realidade, para não perder o plano maior, que, de repente, só vai se pagar daqui 2 anos. Né? Como é que é essa escolha para vocês? Essa pergunta é bem interessante, vou linkar com a primeira, então, que você perguntou da ousadia, porque acho que ela vem de mão dadas. Né? Então trazer algumas reflexões aqui. Eu acho que, para mim, por exemplo, o maior aprendizado que eu tive de sair do mundo corporativo e empreender, e a gente se baseia muito, né, no que está acontecendo no mundo das startups e tal, para mim foi a noção de que, quando eu estava dentro de uma empresa e precisava aprovar um projeto e seguir em frente, você tinha que ter certeza. Se você não tivesse certeza, se você não trouxesse dados, se você não provasse para todo mundo que aquilo é certo, você não aprovava nada, nada seguia, nada andava. Mas a verdade mesmo é que a gente não tem certeza de nada. Né? Você pode ter uma convicção, você pode acreditar que alguma coisa vai acontecer, você pode, né, acreditar naquilo, mas ter certeza que aquilo é o que vai acontecer é uma ilusão. Né? Então, por exemplo, a forma das startups lidarem assim como gestão, a forma de conduzir um negócio, a gente fala muito em hipóteses. E aí você consegue trazer isso para uma coisa que é mais tangível para o dia a dia do empreendedor.
Então, qual é a hipótese que eu tenho? Então, a hipótese é que o consumidor está aberto para uma marca mais criativa, que tem mercado para um ticket maior, seja quais forem as hipóteses. E você consegue ir testando isso ou não. Não Larissa, é uma verdade eu pedi para você falar um pouquinho mais perto do microfone. perdão. Não é uma verdade absoluta. Né? E aí a gente consegue ter essa flexibilidade que o empreendedor precisa no dia a dia para corrigir a rota. Porque o papel aceita tudo. Tenho certeza que todos vocês já fizeram milhares de business plans e projeções e etc., que não aconteceu mais nem de perto, porque a realidade é outra. Né? Então, acho que esse é um ponto que ajuda a você a ousar, a tentar coisas diferentes sem se perder. E aí volta a questão do propósito, a questão da causa. Você tem que ter muita certeza do que você quer e por que aquilo faz sentido para você. Isso pode mudar ao longo do tempo. Mas quando você tem uma propósito, essa causa, esse propósito mais claro, você pelo menos testa mais, né? Se o nosso sonho é mudar a perfumaria brasileira, é construir uma marca que pode ser expoente não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente vai insistir, vai tentar outra rota e vai tentar de novo até se realmente não conseguir essa convicção, essa causa mudar. Então, acho que isso pauta muito aonde você vai, o quanto você flexibiliza ou não. Porque, no final, acho que tem duas grandes coisas que acontecem. Uma é, se é um empreendedor começando, não pagar 3 meses de conta é o fim. Uhum. É o fim. Então, você não tem essa opção. Então, muitas vezes, por exemplo, você tem um posicionamento desse de um distribuidor que não deixa de estar correto sobre o ponto de vista dele, mas que só com o volume dele, nenhuma marca sustenta, nem a artesanal que faz unidades em casa, entendeu? Porque vende muito pouco cada loja, essa é a verdade. Entendeu? É difícil construir um negócio baseado em distribuição, ainda mais com uma distribuição né, que não é sua própria, que você não domina, não toma conta da experiência. Então, você tem que se pautar. A gente também precisa como falar, uma das formas que a gente trabalha um pouco isso é se rodear de pessoas que têm experiência, que conseguem trazer perspectivas, que conseguem abrir a cabeça para algumas coisas, mentores, etc. Mas isso também é um risco, porque as pessoas te falam de tudo, entendeu? Te falam o que elas fariam, te falam o que elas acham que você tem que fazer. Então, te chama de louca constantemente, como a gente brincou aqui. Então, o empreendedor ele tem que estar sempre pausando, né, equilibrando tudo isso. Como é que eu sobrevivo? Como é que eu sou verdadeiro para a minha causa? Como é que eu estou aberto a requestionar as minhas certezas e entender que o mercado está me falando isso ou aquilo? E continuo, né? A cada aniversário, como a Paula da Caterine falou aqui, porque eu precisa continuar existindo. Então, acho que não tem muita resposta para a sua pergunta, no sentido de que esse é o desafio do empreender. Ana, em 20 anos, qual resiliência precisou ser para falar, putz, ok, vamos seguir em frente, mas... E o que você pode contar de experiência, né, de momentos que, de repente, foram fundamentais ali, de decisão, e falar, puta, vou seguir, vou por aqui... Tem que ter muita mais resiliência. O que mais você escuta na frente é não. Não, a gente só trabalha com importado. Não, o seu produto é desconhecido. Não, você é muito pequena ainda. Então, é não o tempo inteiro. E aí você tem que ir ultrapassando esses nãos, né? Você tem que ir convencendo o lojista, né, que é um cliente, de que não, você vai fazer girar o seu produto na loja, o seu produto é bom, ele precisa dar um crédito, confiar um pouco, né? Experimenta. Se eu não vender, mês que vem você não compra mais para mim. Compra um lote pequeno e vamos ver. Eu prometo para você que você vai gerar. Eu prometo para você que você vai fazer a venda. E aí, junto com isso, você também tem que se virar. Exatamente. E é dessa forma. Agora, eu acho que eu tenho a facilidade que elas vendem um produto mais premium. Eu vendo colônia. Colônia para ser usado no dia a dia. Então, isso também facilita um pouco. Eu não tenho essa responsabilidade todas que elas têm, né, com um produto mais premium, mais sério, né, com essa cara, mais com glamour, defendendo uma causa, como você está falando. Eu faço água de colônia para uso diário, né? Então, você toma banho, você quer usar uma água de colônia, você quer dormir cheirosa,
você quer ter esse conforto, você quer ter esse bem-estar. Então, eu acho que essa coisa, vender isso para o lojista e vender isso para o seu cliente, e quando ele percebe isso no seu produto, ele vai lá e compra de novo. Perfeito. Acho que muito trabalho de vocês, ainda mais nesse momento, tem a ver com escolhas, né? A gente já falou um pouquinho disso, mas eu queria que vocês pudessem compartilhar, dentro do que for possível compartilhar aqui, escolhas difíceis que vocês tiveram que fazer. Né? De repente, porra, eu né? Relacionadas aos negócios, e aí eu digo isso porque a questão de estabelecer prioridade numa construção de marca, de perfumaria, obviamente, cada uma dentro do seu segmento, mas você tem que vender, você tem que gerar, tem que fazer o sell-out, seja online, seja offline, mas você também tem que construir marca. Então, eu queria que vocês pudessem compartilhar situações práticas mesmo. Eu acho que o que eu sempre tento fazer é nunca esquecer por que eu estou aqui, sabe? Eu sempre, porque às vezes no dia a dia, com muita informação, muita reunião, muito objetivo, muita meta, a gente vai se perdendo um pouco. Então, eu acho que é muito importante ter sempre muito claro por que eu estou aqui, quais são os meus objetivos. Porque isso te ajuda, no momento de decisão, de dizer o que é sim, o que é não, se você sabe para onde você quer ir. Então, como você bem comentou, existem duas frentes muito importantes, que uma né, no meu caso, construção de marca e outra é venda. Porque se a gente não vender, né, nada, tudo acaba. Então, se não adianta você construir uma marca, você não vender. Nesse processo de decisão, que é uma decisão de onde você vai investir um dinheiro, que não é um dinheiro de uma multinacional, é uma verba bastante reduzida, em qual loja que você vai vender, para qual loja que você vai dizer não, tem cliente, que se eu começasse a vender Felisa, financeiramente para mim valeria muito a pena, porque, né, você consegue escalar o negócio, mas você não consegue construir marca. Então você toma a decisão de dizer não, mesmo aquilo sendo uma decisão muito difícil para você, porque você sabe que aquilo financeiramente mudaria o seu negócio. A decisão de empreender também, eu acho que ela não é só sobre hoje, ela é sobre o amanhã. Uma das coisas que eu falo, que eu tenho escrito em vários lugares para mim, é assim, calma, respira, dorme e acorda. Você faria isso amanhã? Sabe? Você tomaria essa decisão amanhã? Porque, às vezes, quando você tem o extrato do seu banco e, né, as coisas que você tem que pagar e o que você quer fazer e algumas propostas, é muito difícil a decisão. E eu acho que, principalmente, quando você quer construir uma marca com posicionamento mais premium, né, uma marca com posicionamento de nicho, de luxo, as decisões são muito mais cruéis. Né? Assim, eu acho que acaba que você paga muito, você sofre muito mais por algumas escolhas que você toma. Então, eu sempre faço uma revisão quase que diária dos investimentos, né? E o que vai me ajudar a aumentar a minha probabilidade de chegar onde eu quero chegar, que é construir uma marca que tem um posicionamento, que eu acho que o consumidor vai ter aquele aspiracional, que também foi comentado mais cedo. Então, a Feliz é uma marca que a gente trabalha com modelo, a gente acha importante essa parte de humanização, de se aproximar da mulher, do universo feminino, de todas as facetas, que até ela comentou também da pluralidade da mulher. Então, como é que a gente consegue contar essa história e entregando também uma experiência, e que ela vai em tudo, da embalagem, do cartucho, do site, do laço, né? Então, todos os pontos de contato com esse consumidor, e você vai fazendo escolhas. E tem coisas que você fala assim, isso seria muito incrível ter? Seria. Isso é prioritário dentro das minhas escolhas de venda e construção? Não. Então, isso está fora. Você vai fazendo essas escolhas no dia a dia. Muito, muito legal, Fernanda. Concordo 100%. Assim, esse é o nosso dia a dia também. Né? Acho que todos nós aqui tem essa limitação de recursos, seja de investimento, seja de time, de uma série de coisas. A gente está sempre... É inevitável você ficar sempre se questionando, né? Qual o foco que dá para fazer, o que não dá, o que realmente vai fazer a diferença hoje. E acho que aqui, para todo mundo, também traz o desafio de construção de marca versus vendas. Né? Acho que isso entrou até no papo dos influenciadores também. E isso é um desafio muito grande para o empreendedor. Porque construir marca é importante, é a marca que vai gerar, né, girar o produto no ponto de venda no longo prazo, mas você precisa ter o giro também no curto prazo, senão você não sobrevive até o longo prazo. Então, acho que essa é a questão que mais permeia. Assim, né? Mas, por exemplo, dando exemplos de escolhas que a gente teve que fazer que foram interessantes. Assim, quando a gente nasceu, você olha os dados de mercado e se vê muito... Né, o público feminino é muito importante, a mulher brasileira, né, tem, no mínimo, 5 perfumes em casa, enquanto 85% do homem usa o mesmo perfume a vida inteira. Então, eu lembro que, quando a gente nasceu, a gente falou, a gente vai ser uma marca para o público feminino, né, isso é inevitável. Mas, pelo que a gente acredita da perfumaria nicho, temos que ser sem gênero.
Né? Então, vamos no sem gênero, mas na nossa cabeça estava aqui do tipo, o foco ia ser com o público feminino. E aí foi muito interessante, conforme foi nascendo, foi acontecendo, que a gente conquistou os homens. Né? A gente tem, por ser sem gênero e ser verdadeiro com isso, trouxe, né, uma rota, gamas de rotas olfativas que falam muito com o público masculino, e hoje 50% da nossa venda é para homens. Então, isso foi uma surpresa, não foi esperado, e é uma dessas coisas que acontecem conforme segue. Então, acho que esse é um bom exemplo, sabe? Lá atrás, se a gente fosse seguir o beabá, talvez a gente não tivesse ido nessa rota. Outro ponto, com relação ao canal de distribuição. Né? Então, como comentei com vocês, a gente definiu que seria online, que seria nativa digital, e aí você começa a ter, seja por pressão de resultado, seja por convite, coloca o seu produto aqui nesse marketplace, coloca o seu produto aqui no outro, e você se questiona, né? Eu sou uma marca digital, essa é a forma de distribuir. E o que a gente percebeu no primeiro teste foi, peraí, mas aí eu faço o meu trabalho de marca, tenho um resultado bacana, as pessoas vão atrás de pesquisar a minha marca e caem numa loja onde ela se perde no meio de todas as outras marcas e a minha conversão de venda é pequena. Então, essa foi uma decisão lá atrás, que no momento foi muito difícil de fazer, e que a gente percebeu que foi muito certeira. Peraí, por que eu mesmo vou colocar o meu produto em canais que vão competir comigo mesma? Né? Num canal que é o meu ganha-pão, que é onde eu tenho controle da experiência que eu levo para o consumidor. Então, acho que esses são alguns exemplos, que são decisões extremamente difíceis, que não tem certo e errado, né? Mas que você tem que se deparar todos os dias, que são essas decisões que a gente faz umas 7, 8 vezes por dia. Né? Ana? Eu também concordo totalmente com o que elas estão falando. Você chega em momentos que você tem que decidir, esse lugar aqui está valendo a pena? Pode me dar um retorno, mas isso vai ser bom para a imagem do meu produto? Esse cliente, ele conversa com o que eu represento, com o que eu estou querendo vender? Então, são escolhas que a gente tem que fazer, que às vezes financeiramente seria ótimo, mas que para a marca não combina, não conversa, e aí é melhor não. E é interessante, porque no final, independentemente do posicionamento de cada uma de vocês, todas voltam mais ou menos para o mesmo ponto, né? Esses desafios entre equilíbrio entre marca e distribuição. Eu não sei como é que a gente está de tempo, mas eu queria abrir para algumas perguntas. Tem um microfone aí, que aí eu não preciso passar na frente da câmera e o cinegrafista brigar comigo. Ali, coração, o Marcel. Obrigado. Gente, bom, obrigado pela conversa, acho que está sendo super inspirador para a gente ouvir, e a gente se relaciona com cada resposta que vocês acabam trazendo, né? Acho que uma questão que vem para mim muito forte assim, é como educar esse consumidor brasileiro a querer a perfumaria independente quando a média está lá comprando a We Pink, por exemplo, que nasce agora, mas já copia Baccarat Rouge, faz o que faz, assim, de maneira tão explícita, e isso hoje é o que, né, acaba transformando, vamos dizer assim, volume no Brasil. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, como cada uma de vocês lida com essa dificuldade de construir e educar o consumidor brasileiro sobre a perfumaria independente hoje. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho, primeiro, que a gente tem que entender que a gente não vai agradar todo mundo. E está tudo bem, sabe? Assim, também isso da gente querer fazer uma fragrância que vai agradar qualquer público em todas as lojas, em todas as distribuições, eu acho que complica um pouco. Então, um pouco dessa marca que você comentou, eu acho que ela quer abranger, né, quase todo mundo. Então, no meu caso, como a gente tem uma distribuição muito em loja, tem uma questão de treinamento que é fundamental. Porque antes da gente chegar no consumidor final, a gente tem um desafio do lojista. Né? Eu brinco que eu tenho um pedágio antes. Eu não tenho que convencer o consumidor, eu tenho que convencer a gerente da loja, a vendedora da loja, porque elas acham, às vezes, ruim vender um produto brasileiro. Mesmo que ele tenha o mesmo ticket médio dos produtos importados, né? Porque elas têm uma meta de venda, enfim, valor. Então, isso poderia ser uma desculpa. Então, eu acho que tem uma parte muito importante de treinamento, de trazer pesquisa, de dar dados, de explicar para ela, você não vai perder a venda de um La Vie Belle. Você vai vender para um outro cliente que não quer ter um La Vie Belle. Existe esse cliente. Ele é um percentual menor? Ele é um percentual menor. Mas a gente também não tem uma expectativa de vender igual Lancôme, entendeu? Então, assim, eu acho que você entender
muito no processo de venda. Assim, o processo de venda, em todas as categorias, ele vem mudando. Né? A importância do retail, de você se desenvolver, de você trazer experiência na loja, de você conversar com aquele cliente. As pessoas têm menos paciência, então você precisa ser mais objetivo com as suas perguntas. Como é que você lê? No treinamento que eu dou, eu tento trazer isso para eles. Como é que você lê esse cliente para poder oferecer para ele? Porque a pessoa não vai cheirar 10 perfumes. E ela não vai ter paciência, ela vai embora, você vai perder esse cliente. Então, como é que você consegue ser mais assertivo e entender qual o tipo de família olfativa, qual o tipo de marca? Porque tem gente que chega na loja e fala assim, eu quero um perfume novo, que ninguém tem. O que você tem aí? Não, mas não é um lançamento de uma marca conhecida, é uma marca que ninguém tem. Então, esse é o consumidor da Felisa. O consumidor da Felisa não é uma pessoa que chega falando que usa Chonchu, La Vie Belle e Good Girl, entendeu? Então, eu acho que é a gente entender que existe um espaço dentro dos 210 milhões de habitantes brasileiros, sabe, para essas marcas. Muito legal. Para a gente, por exemplo, a gente foca muito mais na educação do consumidor mesmo, né? Por ter esse contato direto com o consumidor, esse é o nosso principal foco. Eu diria que o maior desafio hoje nessa parte de educação do consumidor é desconstruir os mitos que a gente tem dentro da perfumaria. Né? O tal da fixação, o brasileiro quer o perfume fresco, mas quer que ele dure 14 horas. Né? Eu lembro em Nova York, quando a gente criava para clientes brasileiros, de explicar para os perfumistas de Nova York que eles tinham que criar um perfume de 14 horas. Gente, eles não entendiam. Tipo, mas por quê? Como assim? Quem quer ter um perfume por 14 horas na pele? Né? Exato. Então, o brasileiro tem essas coisas, né, que a gente não entende. Quantas vezes a gente ouve a pergunta, e aí, mas o fixador de vocês é bom mesmo? Né? Como se o fixador fosse aquela coisinha que você vai lá e pinga. Então, tem muita educação, eu acho, ainda, na questão de desconstrução. Né? Acho que o Cassiano, o Asper, a Gi trouxeram muito bem nessa questão do tipo, a gente ainda tem muito a educar, muito a explicar. Então, a gente tem, acho que talvez reconhecer mesmo, no sentido de qual é o contexto onde a gente está. Um consumidor completamente apaixonado por perfume, que usa perfume, toma banho de perfume como ninguém mais no mundo, mas que realmente não teve essa cultura histórica de falar sobre isso. E a gente está iniciando essa conversa. Né? Então, ainda acho que os primeiros passos é como desconstruir as informações que eles têm errado. Né? Para, então, a gente poder educar para falar sobre qualidade. Né? Então, acho que tem muito caminho pela frente. Mas aí eu acho que volta para a causa. Né? Volta a entender que esse é um papel que a gente tem, que a gente só vai transformar a indústria para daqui 10, 20 anos, se a gente realmente se empenhar em fazer isso. Né? Como vocês, de novo, trouxeram no começo, as marcas têm que se preocupar em ter investimento nisso. E, às vezes, investimento é simplesmente conseguir subir artigos no blog, no Instagram, que falem a verdade, entendeu? Que não é um estagiário fazendo copy-paste da informação que está na internet. Eu acho que a gente, né, aceitando essa responsabilidade por levar a informação, que, no mínimo, o conteúdo que a gente leve para o mercado seja correto e não perpetue esses mitos, eu acho que a gente já está fazendo muita coisa. Eu acho que ela falou está certíssimo, é levar a informação com paciência, né? Porque as pessoas, às vezes, também não querem ouvir a informação que a gente está levando, e, insistentemente, informar de maneiras diferentes, com psicologia. Aí a gente vai buscar tudo que a gente puder para o convencimento, não só do cliente, como a Fernanda falou. A gente tem o lojista, a gente tem a vendedora, a gente tem a gerente da loja. Todo mundo tem que entender, estar informado e querer vender o nosso produto. Né? Tem aí uma coisa de relacionamento também. Quando começa a se relacionar com a pessoa que está fazendo a sua venda, se você consegue uma entrada e tem um bom relacionamento, você consegue informar melhor essa pessoa e você consegue também que ela passe a gostar do seu produto. Isso faz bastante diferença. Ainda mais quem está no varejo, né? Pois é. Não adianta, pode ter o mundo inteiro, se a promotora ali ou a vendedora não quiser, ela não vende. Não vai para frente. Né? Mais perguntas? Não? Posso seguir? O Esper? Eu vou pedir licença só para fugir um pouquinho do tema, mas, para mim, é inevitável perceber que das 3 marcas que estão aí, são 3 mulheres. Né? A Fernanda sozinha ali, ponta firme, a Ami com 3 mulheres, e a Ana, ainda que tenha os meninos, também é uma mulher. Então, eu queria saber, para essa questão de causa que a gente está falando, vocês são loucas, e isso, inclusive, é uma fala masculina.
né, chamar vocês de louca. Então, eu queria saber se, em algum momento, essa questão de vocês serem mulheres dificulta ainda mais essa causa de vocês. E, se sim, o que vocês falariam, porque vai ter uma porção de mulheres que estão ouvindo vocês, se, nesse sentido, vocês poderiam dar alguma mensagem para elas, para que elas também resolvessem investir em perfumaria independente. Quer falar? Desculpa. Imagina, Esper, amo suas perguntas. Eu acho que tem várias coisas aqui. Vou te falar o que veio no meu coração aqui. Acho que o primeiro ponto é, a gente está falando de causa, né? Eu sou mãe, Ana é mãe, você já é mãe, Fê também. Eu acho que, assim, quando a maternidade toca, a causa ela tem uma profundidade maior. Então, talvez não seja uma coincidência que estamos aqui 3 mulheres falando de causa, né? Porque largar, para mim, pelo menos, o mundo corporativo, né? Toda essa estabilidade, eu ainda sempre brinco, meu marido é músico, então a estabilidade vem só daqui. Para realmente empreender, ela vem de uma coisa muito maior, né? Então, foram até os dramas da maternidade no mundo corporativo, etc., que me levaram para isso. Então, eu acho que talvez seja porque somos mulheres que a gente consegue carregar, ter essa força de mudança. Eu acredito muito nisso. Não tem nada a ver com os homens, acho que é mais sobre essa história, né, do desafio da mulher por ser mulher e por ser mãe. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que estamos falando de uma indústria de beleza, né? Então, por mais que o mundo como um todo é muito desafiador para mulheres, dentro do mundo da beleza é um lugar onde a gente fica confortável, né? É um lugar onde abrem as portas. Então, eu diria que no meu dia a dia, com fornecedores, com clientes, com lojas, com o que for, você não sinto filtros de porque sou mulher, eu sou homem, porque é um ambiente extremamente feminino. Isso é muito positivo. Onde a gente começa a sentir mais desafios no dia a dia, eu acho que é quando você vai para o mundo além disso, né? Então, por exemplo, a gente foi atrás de investimento, tem como fala, equipes, investidores mais estruturados por trás, e ali a gente sofreu mais, né? Porque aí eu estou disputando oportunidade não só com founders homens, mas com gente que vem de tecnologia, com coisas que não tem nada a ver com beleza. Então, ali, isso acho que ficou um pouco mais óbvio. Mas, no restante, eu diria que é o orgulho de ser... Realmente, acho que a gente, por ser mulher, é que consegue trazer essa transformação nessa indústria. Eu concordo muito com a fala dela. Assim, acho que é um mercado muito feminino. Eu, nos meus 20 anos, em todas as empresas que eu trabalhei, majoritariamente eram mulheres. Então, eu felizmente, nunca senti essa barreira, esse tipo de preconceito. Acho que, por início de empreender também. Existem, talvez, alguns questionamentos de tipo, mas você é mãe e você vai empreender? Assim, como se você fosse mãe, no caso, senão a população acaba, né? Essas pessoas não são mães. Então, eu acho que até você entender que eu hoje talvez trabalhe mais em quantidade de horas, mas eu tenho uma vida muito mais flexível. Eu consigo, às vezes, pegar minha filha 3 da tarde na escola e ver a natação, coisa que era absolutamente impossível na minha vida anterior. Mesmo que eu tenha que trabalhar até 1h da manhã, sabe? Então, eu acho que você consegue essa liberdade de empreender e também nesse processo de aprendizado, né, de encontrar novas rotas, você entender que você tem X compromissos, você tem X coisas para você resolver, sua responsabilidade é só sua, nenhum chefe vai te cobrar. Se você não fizer, você não fez, mas que você consegue administrar isso para a sua família. E, no meu caso, a família foi um ponto fundamental. Assim. Eu acho que eu, com uma carreira trabalhando em empresas internacionais, eu ficava muito fora, eu viajava muito para fora do Brasil e eu estava muito ausente da minha casa. Então, hoje, eu chego muito tarde, mas eu consigo ter essa vida muito flexível e acho que essa flexibilidade, como a Larissa comentou, faz com que a gente tenha muito mais resiliência, porque a gente tem que ter resiliência em muitos momentos. Os nossos filhos, às vezes, nos ligam com umas perguntas muito escabrosas que talvez isso não aconteça muito com o sexo masculino, sabe? Então, é um momento, uma maneira da gente se reinventar. E eu acho que até uma sensação de propósito e de legado, sabe? Da sua filha te ver, sabe, a mãe saindo de casa, sabe? Esse exemplo. E você, quando você faz alguma coisa que você acredita muito, que você realmente bota amor, que você está cansado, mas você bota amor, o filho vê você saindo de casa com prazer, com alegria, achando que faz sentido aquilo tudo. Então, eu acho que até é uma questão de exemplo que você significa a importância do trabalho, a importância da mulher ser independente, não passa a ser só
ai, meu chefe está aqui atrás de mim, eu tenho que entregar alguma coisa. Então, eu vejo que hoje eu dou muito mais exemplo, eu sinto isso com os meus filhos do que eu dava antes, mesmo tendo uma carreira sólida, sabe? Então, eu acho que isso faz parte, isso nos fortalece até para momentos de reunião, em alguns momentos, em alguns territórios mais financeiros, né, mais masculinos, que você sabe que você tem um propósito dentro e que tem uma galera ali te apoiando por trás, sabe? Eu acho que esse mercado facilita, né, como elas falaram, o feminino. Eu acho que ser mulher nesse mercado é fácil, eu acho até mais fácil do que se eu fosse homem. Mas eu vejo hoje as mulheres tomando a frente de um monte de coisas, né? Então, é nesse sentido aqui que eu acho que quanto mais mulher vier para assumir negócios, eu acho que o mundo vai ficar melhor, porque a gente tem uma sensibilidade, né? A gente tem uma visão mais carinhosa com as pessoas e com a maneira de se fazer negócio, eu acho. Então, eu fico super feliz de cada vez ver mais mulheres empreendendo, sabe? Mais mulheres à frente de coisas importantes. Eu acho que o mundo está mudando e a gente está, graças a Deus, cada vez evoluindo mais nesse sentido, né? As mulheres estão tendo muito mais espaço e se não tem, elas tomam o espaço, né? Perfeito. Esse ponto de sensibilidade, assim, eu acho muito importante, porque realmente, respeitando todos os homens da plateia, a gente tem uma capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né, de observar muitas coisas. Agora, eu também acho que a gente não pode deixar de valorizar a evolução masculina também, porque a mulher também conseguir fazer isso é porque nós temos parceiros que nos permitem fazer isso. Porque muitas vezes a mulher também não consegue sair, não consegue trabalhar 12 horas porque ela tem um companheiro, enfim, que não permite, que é ciumento, que acha que ela tem X responsabilidades, né? Então, eu acho que faz parte do processo de evolução, ou os homens ainda um pouquinho mais atrasados, talvez, mas sim existem homens que enfim, você comentou que é casado, não sei se você é ou não, homens ou companheiras que nos permitem, porque isso é uma jogada de todo mundo junto. Assim, você não consegue se jogar nesse desafio de empreender sozinho, né? Você tem que ter um acordo em casa, diversos acordos, na verdade, entendendo que isso vai ser um desafio familiar, e ter um parceiro que te apoia faz o jogo ser mais fácil, né? Perfeito. Vou fazer uma última pergunta para vocês. Vou pedir para vocês serem sucintas na resposta, para a gente não estourar o tempo, mas eu não queria deixar de fazer. Que é aquela pergunta óbvia, né? Como é que vocês enxergam o futuro? E aí, não da marca de vocês, porque eu acho que certamente vocês enxergam muito sucesso, mas o futuro da perfumaria independente no Brasil, a partir de hoje, olhando para um período aí de 5 anos. Vou começar aqui, perdão. Eu acho que, para mim, o futuro da perfumaria brasileira está muito pautada no nosso sonho, que é realmente a transformação desse mercado. Então, não sei se isso aconteceria em 5 anos ou não, mas eu realmente sonho com o mundo conhecendo o Brasil, né? Com o mundo conhecendo o talento brasileiro. Vocês me permitem só contar uma história que me inspira muito, que eu acho que é muito bonita. Quando eu estava em Nova York, trabalhando ao lado de grandes perfumistas, eu assisti 2 perfumistas se formarem na escola da Givaudan, na França, e começarem o trabalho dela, profissional. Uma sentou comigo em Nova York, acompanhei de pertinho a carreira dela, a outra veio para o Brasil. 2 anos depois, a Linda Song, que estava comigo em Nova York, já tinha explodido, tinha criado fragrâncias para marcas nicho internacionais que tinham sido reconhecidas. O mundo da perfumaria sabia quem ela era. Enquanto a Sandra Casagrande, que tinha vindo para o Brasil, tinha criado fragrâncias que, em faturamento, vendiam infinitamente mais do que a Linda tinha feito, e ninguém sabia quem ela era. E, para mim, isso é uma bandeira muito forte, sabe? O que eu realmente gostaria é que, daqui a 5 anos, o mundo soubesse, os perfumistas do resto do mundo soubessem o nome dos perfumistas brasileiros, entendessem o talento que a gente tem. E eu acho que isso é uma missão que cabe às marcas a apoiarem e assumirem. Se a gente não defender a perfumaria criativa, se a gente não der liberdade, se a gente não investir, né, nisso, daqui a 5 anos, ninguém vai continuar conhecendo os perfumistas brasileiros. E só um adendo, não são as grandes marcas que vão fazer esse papel, Não porque elas são as fizeram no grandes marcas. passado e deixaram de fazer. Não, pelo contrário, elas querem trabalhar só com Cada vez mais internacional por de fora. e fast fashion cada vez mais. Então, a própria Sandra foi a primeira perfumista que a gente convidou com um projeto que aí, né, para mim é uma história pessoal, mas esse é o sonho, né? E aí, óbvio que o nosso sonho é ser a marca que consegue liderar esse movimento, que muitas outras vão vir juntas, que a gente vai construir, né, todo um movimento de perfumaria independente que conquiste o mundo. Eu acho que essa
É a minha visão, mais um sonho do que mas eu realmente acredito nisso. Ana? Eu acho que, bom, quando eu comecei há 20 anos, a gente tinha muito menos perfumistas brasileiros conhecidos, quer dizer, o mercado brasileiro tinha muito menos espaço, né? Melhorou bastante quanta gente que a gente está vendo aqui. E eu acredito que isso continue acontecendo. Acho que cada vez mais o brasileiro está olhando para a gente mesmo, sabe? Eu acho que isso vem em todos os setores e a perfumaria vai junto. Fernanda? Na verdade, o meu pensamento é muito parecido com o da Larissa, mas só complementando uma história, pouco antes de eu sair da empresa que eu trabalhava, eu estava numa reunião internacional na França, com europeus. Não tinha nenhum brasileiro, eu era a única brasileira. E aí eu falei assim, tinham várias marcas, né? Tem várias marcas de nicho nascendo todos os dias, de vários países do mundo, que não tem nenhuma herança, nada parecido com França, enfim, países que às vezes não produzem nenhum tipo de matéria-prima, mas produzem marcas novas todos os dias. E aí eu falei, o Brasil podia, né, ter marcas assim, de nicho, e aí todo mundo riu. Assim. Eu lembro uma coisa muito marcante para mim. Tipo, o Brasil só sabe fazer produto popular, o Brasil, enfim, é muito forte e massivo. Aquela coisa meio europeia, nada simpática, padrão deles. E aquilo foi uma coisa que me marcou muito. Então, eu acho que meu sonho é muito parecido com o da Larissa, assim, de a gente conseguir se estabelecer e se fortalecer dentro dessa perfumaria independente, nicho, premium, luxo, enfim, com qual adjetivo a gente queira implementar, entendendo que existe, primeiro, dentro de um país, né, do tamanho do nosso, apaixonado por fragrâncias como nós somos, oportunidades de você preencher todas as partes da pirâmide, né, eu acho que tem muitas partes, porque a gente pode preencher em diversas categorias, e também invadir o mundo. Né, assim, eu acho que a gente vê países com pouca significância dentro desse mercado da perfumaria, fortes e com representatividade de marca. Então, realmente, eu acredito que o Brasil possa ter as suas marcas, levar as suas marcas, a nossa maneira de fazer beleza, a nossa maneira de construir beleza, a nossa maneira de construir uma identidade para o mundo todo. Esse é o sonho. Gente, uma salva de palmas. Obrigado.